Olá, hoje no programa Mulher Atual, o tema é a arte na decoração de bolos. E a nossa convidada é Nena Quintas, que é uma designer de bolo extremamente famosa aqui na nossa região e no Brasil todo, né, Nena? Graças e também professora de confeitaria. Tudo bem, Nena? Tudo bem, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença, eu sei que sua agenda é super lotada, super cheia, e você nos deu essa honra. Vamos começar explicando o que é uma designer de bolos. Claro. A gente chama hoje de cake designer, né? O designer de bolos, cake designer, é realmente uma palavra americana, mas é como é conhecida aqui no Brasil. Cake designer não é apenas quem faz um bolo, né? Um bolo decorado, seja ele chantilly ou pasta americana, e sim quem cria. É uma criação nossa, a gente faz o desenho do bolo. Então, se é um bolo de casamento, a gente faz o desenho, se é um bolo de criança, a gente faz o desenho, e depois passa a arte que está em desenho para o bolo. Então, além de fazer toda a decoração, a gente tem que criar esse bolo, e por isso que a gente chama-se de cake designer. E como foi sua trajetória profissional? Eu sou formada em administração de empresas, né? Me formei na escola, na faculdade em administração de empresas, depois fiz gestão em RH, que é onde eu trabalhei por muito tempo nessa área. Há 5 anos eu larguei a profissão de RH e vim parar aqui no Mundo Doce. Vim fazer os bolos, fiz encomendas, trabalhava com encomendas. E aí eu estudei na Escola de Gastronomia aqui de Taboão da Serra, fiz o primeiro curso confeitaria básica e depois fiz cake designer. E foi nessa escola que eu descobri que também sabia dar aulas, porque dar aulas não é somente saber fazer, né? A gente tem que saber ensinar, tem que ter a paciência. Didática. Sim, tem que ter um jeito, né? Às vezes a gente tem que ter, assim, realmente, literalmente falando, paciência. E gostar, tem que gostar. E no caso, hoje você faz bolos temáticos, tem algum nicho preferido desses bolos? Como é que você trabalha? Eu comecei, sim, com bolos temáticos, né? Logo no início da minha carreira com bolos, eu já comecei com um bolo artístico de pasta americana. Então, eu faço muitas modelagens, fiz muitas modelagens. Hoje eu dou mais aulas, né? O meu foco hoje é realmente curso para iniciante, que é aquela pessoa que não sabe nada de bolo, vai lá, faz formação de boleira com a gente, e tem o formação de boleira 2, formação de boleira, depois tem cake designer, que a gente vai aprimorando mais essa pessoa que começou ali com a gente, né? Mas o meu forte mesmo é bolo temático. E no caso, você também acaba se qualificando e participando de vários cursos, de vários encontros. Fala um pouco da FIPAM. Sim, a FIPAM, ela é a maior feira da América Latina de confeitaria. Ela une confeitaria e panificação. É muito importante fazer a feira, ir até a feira, com a parte tanto de confeitaria quanto de panificação, porque eu acho que as duas áreas andam muito juntas, né? Eu estive lá, já vou lá há algum tempo, e o ano passado eu estive lá na FIPAM, e foi muito engraçado, porque foi onde eu descobri que eu era, vamos dizer assim, famosa dentro dessa área, né? Então, eu fui muito reconhecida pelos fãs, as meninas querendo tirar foto com a gente, tudo. Então, ele acabou sendo, além de ser uma feira, onde mostra pra gente todas as tendências, né, que vão acontecer ainda, por exemplo, a gente está em 2019, eles vão mostrar o que vai acontecer no final de 2019 para 2020, né? Além de ter tudo isso, a gente conhecer profissionais de outros estados e até mesmo de outros países, nós mesmos, a gente é muito reconhecido lá dentro. Então, é uma vitrine para a gente, né? Então, eu acho que a FIPAM eu diria que é o evento hoje, dentro do Brasil, o mais importante dessa área, na qual a gente tem que ir, não somente nós, que já estamos nessa área, mas quem também está iniciando, né? Vamos falar agora de Taboão da Serra. Você participou do primeiro concurso de bolos decorados da cidade. Conta para mim um pouco dessa experiência. Experiência maravilhosa. Ela realmente foi uma experiência que eu vou guardar para o resto da minha vida. Sou a idealizadora desse evento, né? Eu tinha esse projeto já guardado comigo. E quando eu tive a reunião aqui com a secretária Laura, e passei o projeto para ela, falei que eu queria fazer um concurso de bolo, onde esse concurso não tivesse apenas um concurso de bolos. É como se eu levasse um pedacinho da FIPAM
para esse evento, para as pessoas que não tinham condições de ir. Então, eu trouxe para Taboão da Serra um pedaço da FIPAM. E o que é? Só que, ao contrário, a gente teve assim, mais oportunidades. Né? Nós demos mais oportunidades. Pessoas que nunca mostraram seu trabalho, tiveram exposição do seu bolo. Aliás, bolos lindos e maravilhosos. Tivemos as duas categorias, tanto chantilly quanto pasta americana. Né? Tivemos aulas shows com professores super renomados também, a convite meu. Eles vieram, deram aulas assim lotadas. Nós tivemos um público assim maravilhoso. Eu lembro que no dia anterior a minha maior preocupação era, meu Deus, se não for ninguém. E, no entanto... Foi um sucesso. Nossa, um sucesso. Lotou, não tinha cadeira para o pessoal sentar, assim, de tanta gente que foi, graças a Deus. E o evento totalmente gratuito, né? Não teve nada pago. Teve os expositores mostrando formas, espátulas, tudo de novidade da confeitaria para o público de Taboão da Serra. Então, assim, foi um dos melhores eventos que... Claro, esse evento foi o único, né? Primeiro e único, mas não o último. Certo. Mas foi realmente maravilhoso e eu acho que deu, assim... E já todo mundo pergunta, quando que vai ser o segundo? Quando que vai ser o segundo? Foi um sucesso. Nena, eu vou aproveitar o seu talento aqui e pedir umas dicas para nós. No caso, quanto que custa um bolo? Para a pessoa que quer fazer para vender esse bolo, quanto que custa? Tá. Como é que é cobrado um bolo? Existe como fazer um valor? Então, depende muito do bolo que você vai fazer. Tá? Então, nós aqui, a gente sempre fala assim, aqui, cada cidade, eles cobram de uma maneira diferente. Tá? Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, eles cobram por tamanho. Um bolo de chantilly, vamos dizer assim, eles cobram por tamanho. Em Minas Gerais, eles cobram por fatia. Nossa, muito interessante, hein? Pode ser que eu esteja trocando as cidades aqui, mas tá? algum lugar do Brasil é diferente, né? É diferente. Aqui em São Paulo é por quilo. Tá? Aqui em São Paulo é por quilo. Então, aqui em São Paulo a gente vai ter a venda do bolo de chantilly por quilo. Então, por exemplo, como é que a gente vende esse produto? Você é minha cliente, você vem encomendar um bolo comigo, eu vou te fazer uma pergunta. Para quantas pessoas esse bolo? Você vai falar, é para 20 pessoas. Tá, então aqui a gente sabe que para 20 pessoas a gente precisa de um bolo de 2 quilos, que a conta é de 100 gramas por pessoa. Então a gente vende 2 quilos de bolo para você. A gente vai fazer todo o cálculo de custo, é um assunto mais detalhado, obviamente, né? A gente precisa fazer todo o cálculo do custo de material, né? E fazer também o cálculo da nossa mão de obra. Um dos erros que eu vejo nos cursos que eu dou com as minhas alunas, que é assim, elas somam lá, vou dar um exemplo, né, de R$10 que elas gastaram com farinha, açúcar, né, e elas falam até que, eu coloquei lá o gás, tudo. Não colocou o detergente que você lava, então tudo isso a gente tem que sim detalhar. E um erro que elas cometem é colocar assim, o lucro já é o meu salário, e não é. Então a gente tem que colocar R$10 de produtos que eu gastei, e quanto que é a minha mão de obra? Essa mão de obra, ela entra como custo, ela não entra como lucro. Então eu quero colocar um lucro de vamos dizer assim, R$5. Minha mão de obra, aliás, é R$5. Então, ele vai estar um custo total de R$15. Dentro desses R$15, eu vou colocar o percentual que eu quero de lucro. Algumas pessoas colocam 100%, outras pessoas multiplicam por 3, né? Então, o cálculo, a gente só não pode esquecer aqui. Tem que entrar o produto, né, os produtos, o valor de custo de matéria-prima, mas mais a mão de obra. Esse é o nosso custo. E também é interessante perguntar se a festa é direcionada a crianças ou adultos. Isso também faz parte, né, da reflexão na hora de fazer um bolo. Isso também faz parte do conteúdo de um bom curso, né, para você se formar como profissional da área. Né? Por isso que a gente chama de formação de boleiro. Formação de boleiro não é apenas aprender a fazer o bolo. Você tem que aprender a fazer o bolo, você tem que aprender a vender o bolo, você tem que aprender a atender bem o seu cliente. Né? E de que forma que você faz isso? Por exemplo, você vai fazer um bolo para uma criança, uma festinha para uma criança de 3 anos. Perfeito. Você não vai fazer um bolo, você vai dar esse conselho para a mãe da criança. A mãe da criança, ela gosta de doce de leite com ameixa. Você vai falar assim, olha, mas a criança não gosta. Não, mas ela quase não come bolo. Mas a festa é para criança. Então, na sua grande maioria, vão ser crianças. Os convidados, né? Que pensar nos convidados. Exatamente. A festa é de criança, o bolo tem que ser
para criança. Ah, mas eu tenho 30 adultos e 10 crianças. Ainda assim, o bolo, a festa é para criança. E até os adultos vão com cabeça de criança. Eles vão para comer bolo de chocolate, bolo de mousse, essas coisas. Agora, é um casamento. Se é um casamento, você não vai colocar um bolo de brigadeiro, porque não combina com o tema. Então, tudo é a combinação do tema com o sabor. Falando em casamento, a decoração de um bolo de casamento, ela segue um padrão ou ela tem algumas novidades? Sempre tem tendências. A gente passou aí por rendas de açúcar, que foi muito em alta. Hoje nós temos muito brilho, que são os glitters comestíveis, dentro do bolo de casamento. Porém, sempre tem aquela tradição. É o bolo branco, é o bolo com copos de leite. Mesmo que não seja... Hoje em dia a gente pouco usa flores de verdade. Nós usamos flores de açúcar, que são idênticas às flores de verdade, né? Então, não, existe sempre tendências de casamento, e isso a gente vê em feiras, nos eventos a gente vê muito essas tendências, mas sempre tem a tradição que é o do bolo de andar, branquinho, com laços enormes. Isso é uma coisa que a gente precisa respeitar, que é o quê? O desejo da noiva. Isso não, você não vai usar laço porque não está mais na moda. Não, isso a gente não faz. A gente dá conselho de sabor. Agora, de falar para uma noiva que ela teve a vida inteira dela querendo um bolo dela com laços que não está mais na moda, isso a gente não faz. E a pasta americana? Porque, para quem é leiga, dá a impressão que a pasta ela traz uma textura diferente para o bolo, mas o bolo não fica, ele fica úmido, ou a massa mantém a umidade. Vamos dizer que antigamente, o bolo realmente ele era mais seco, né? Isso não é mentira. Eu comia o bolo lá atrás e o bolo era muito seco. Isso não é mentira. Hoje em dia existe uma técnica que chama blindagem desse bolo, que é uma ganache que nós fazemos por volta do bolo. Nós deixamos o bolo com uma blindagem para quê? Para quando eu aplicar a pasta americana, ele aguente o peso da pasta americana e tenha estrutura. Fazendo essa blindagem, eu consigo deixar um bolo super molhadinho, fofinho. A única coisa que a gente não consegue utilizar com essas técnicas são, por exemplo, frutas. As frutas, elas soltam muita água, né? Então, a gente acaba não utilizando frutas em bolo de pasta americana. Mas hoje em dia não. Hoje em dia o bolo é realmente fofinho, o bolo é úmido, é gostoso. A pasta americana não existia antes. Quando eu comecei a fazer bolo, a gente fazia a pasta americana. Hoje a gente compra já ela pronta. Facilitou. Nossa, além de facilitar, ela tem um sabor de avelã, ela tem sabor, se for fazer um bolo de criança, tem um sabor de tutti-frutti. Então, além de ela facilitar, porque ela já vem pronta, é só massagear e aplicar no bolo, ela já vem com sabor mais gostoso. E a pasta de arroz? A pasta de arroz é uma nova tendência, né? A pasta de arroz, tem a pasta de arroz, tem a pasta de feijão. A de feijão eu não conheço. A de feijão ela ainda é mais famosa. E o sabor ainda. dela é diferente do arroz? É difícil de aplicar? Como é que funciona? Elas são técnicas diferentes. Elas são boas para flores, né? Então nós fazemos flores com ela. Para aplicar, para cobrir um bolo, a gente ainda assim aplica com a pasta americana. Então, assim, a gente tem pasta americana, tem pasta de flores, tem pasta de feijão, tem um monte de pasta, mas para cada pasta tem a sua técnica, para que ela é aplicada. Essa é uma grande diferença do bolo de chantilly. O bolo de chantilly, a gente faz trabalhos lindos, faz flor de chantilly, faz babado de chantilly, faz vários trabalhos com bolos de andar, por exemplo, de chantilly. Só que chantilly é chantilly, você vai trabalhar no bico e pronto. Entendi. Já as pastas, a de flor eu não posso aplicar num bolo, porque ele vai ficar durinho. Então, para cada pasta, ela tem uma finalidade. Agora, vamos falar de bolo no pote. É uma novidade? Não é uma novidade. Bolo no pote, ele já vem há anos, já tem um bom tempo aí essa tendência. A novidade do bolo no pote são os sabores, né? Que agora cada vez inventam um sabor novo. E uma tendência também de bolo no pote é você decorar o pote. Antes a gente só colocava camadinha de bolo, recheio e mandava tal. Hoje não, hoje a gente faz bicos em cima do bolo no pote, faz um laço de fita com uma colher. Então o que diferencia hoje, que eu acho que é muito importante, é a decoração desse pote. Agora, muita gente começa com bolo no pote, né? Eu diria que 80% das pessoas começam fazendo bolo no pote, aí os clientes gostam do bolo, começam a pedir bolo de festa, e aí começa a carreira disso. Agora, os doces em 3D, chamados cupcakes, você pode falar um pouquinho pra gente? É minha paixão, né? Eu adoro porque, assim que lançaram o cupcake 3D,
são as modelagens. Então, assim, são os bichinhos, né, muito usados em festas infantis, que é quando você faz o ursinho, faz o safari, tudo em 3D. É o bichinho mesmo. Então, nós temos tem o 3D, o 2D, que seria mais o rostinho dele, e tem, como a gente chama de chapadinho ou bolachinha, que é somente em cima do cupcake. Agora nós vamos falar dos bolos fits. Né? Tem uma parte da população que se preocupa em manter um pouco o peso, ou tem alguma restrição de saúde. E o bolo fit, como é o campo dele? O bolo fitness, a diferença dele é que você pode trocar, por exemplo, a farinha branca por uma farinha integral, uma farinha de amêndoa, uma aveia. E pode utilizar também no lugar do açúcar, o açúcar mascavo. Desculpa. Tem o adoçante, que vai forno e fogão, que você pode colocar também nessa mistura de bolo. E aí você vai transformar ele no bolo fitness. Porém, se você colocar qualquer cobertura, seja pasta americana ou chantilly, ele já não vai ser mais. Não vai ser mais. Tem que tomar os cuidados todos. Qual foi o bolo mais exótico que você fez? Mais curioso ou mais exótico? Eu diria que, assim, mais curioso. Uhum. É uma história que me marcou bastante. Foi uma cliente, ela mora num condomínio fechado, e a criança, ela queria o tema de lixeiro. Queria o caminhão de lixo, porque ela gostava muito da... Imagina. Com vontade. Ela gostava muito ele gostava muito dos lixeiros, né? E essa mãe chegou para mim e falou assim, olha, só que esse bolo ele precisa ter o caminhão de lixo e os profissionais da área ali, os lixeiros, modelados. E, inclusive, essa festa, ele convidou todos os profissionais. Porque a criança, ela descia toda vez que passava o lixeiro na casa dela, ele descia para ver esses profissionais e convidou todos eles, com a família inclusive, para participar da festa dele. E isso me marcou bastante. Que história linda. Agora, você tem o Centro Culinário Nena Quintas, que leva o seu nome. Isso. Eu queria que você falasse um pouco desse centro, né, os cursos que ele oferta. Sim. O meu centro culinário ele é uma loja para confeiteiro. Nós não vendemos bolos, não vendemos nada pronto. Nós vendemos realmente produtos para confeiteiros. Então, lá você vai encontrar tudo que você precisa, desde utensílios até matéria-prima, chantilly, pasta americana, tudo isso, formas, tudo para o confeiteiro. E nós damos cursos profissionalizantes. Então, eu dou lá curso, desde a formação de boleira para a pessoa que não tem a menor noção de como é um bolo, até para cake designer. Estou formando um cake designer. E aí a gente tem docinhos, tem de salgados, inclusive, outros professores que vêm até o meu centro culinário para dar esses cursos. Ai, perfeito. E atualmente, os próximos cursos, você já tem uma programação? Temos sim. A gente vai ter amanhã, inclusive, que vai ser já vai ter passado, né? A gente tem formação de boleira, que é desde o início. A pessoa faz 100% na prática, massa, recheio, corte, decoração. Então, ele faz um dia inteirinho de curso, 100% prático, e leva, inclusive, o bolo que ele fez para casa. Aí depois tem formação de boleira módulo 2, que é tudo para pasta americana. Aí depois tem cake design, que é bolos de andar, casamento. E tem todos os outros cursos mais teóricos, que é de docinhos, salgados, tudo isso. Certo. E como é que faz o contato, quem quiser entrar em contato com você? A gente tem o WhatsApp da loja, que é onde eu passo todas as informações. É o 94245-2101. Esse é só o WhatsApp da loja. E tem todos os sites, todas as minhas redes sociais é Nena Quintas. Então, o site é www.nenaquintas.com.br. O Instagram é o Nena Quintas, Facebook Nena Quintas e tem o fã-clube, que é o Nena Quintas Oficial. Tá bom, muito obrigada pela presença. Eu agradeço, desculpa a tocinha, estou hipergripada hoje. Melhoras para você. Obrigada pela presença, pelas dicas valiosas. Imagina. Viu? Eu que agradeço, muito obrigada. Parabéns pelo quadro. Sei que está começando agora, mas eu tenho certeza que será um sucesso. Tá? Muito obrigada. E na próxima semana voltamos com mais uma entrevista especial para vocês. Até lá.